Salve galera, Ed Joe, Scaling para 6 na área, tudo certinho com vocês, tudo certo por aqui. E tava devendo para vocês aqui as informações do concurso de tonéis, de tambor, galão, seja lá qual for o nome que a gente for escolher para esse item, tá? Então aqui, pessoal, primeiro que a gente está estreando aí essa câmera com duas imagens, né? Vocês estão podendo ver a minha cara aqui agora. Não se assustem, é assim mesmo. E aqui na frente, no campo principal, a gente tem uma figura sentada ali, dois galões customs, que foram presentes do Dinho, né? E a gente tem alguns itens aqui atrás, ó, que podem ser usados como galão, tá? Então vou tentar ser simplificado aqui, ser rápido, bem objetivo, e falar qual que é a ideia da gente fazer esse concurso do galão. Primeira coisa, é um galão custom, tá galera? Então assim, ó, eu tenho que ter algum tipo de interferência no material que eu vou usar, ou na matéria-prima inicial que eu vou usar. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele foi feito com chapa de galvanizado, né, com um processo de curva, depois de fechamento, e aqui a gente fez, né, umas manchinhas, ó, bem besta, tá? Foi tinta assim, acrílica, diluída, só para gerar essas manchas. Então qual que é a ideia aqui, ó? Vocês vão poder usar qualquer material, tá? Qualquer material, virgem ou reutilizado, ó, que nem esse tubo de papelão. Qualquer tamanho, então pode ser um galão, um tanque pequeno, ó, baseado numa lata, tá vendo? Ou a união de duas latas. Eu vou botar algumas imagens aí na sequência para vocês verem ali quais são algumas referências de medida, tá? E aí, esse galão ele tem que ter uma identificação, que eu vou pôr também ali na imagem de referência. Então, primeira coisa, escolhi o material para fazer, né? Vamos supor que seja esse. Eu vou pegar ali e vou ver como que eu vou fazer esse galão, se ele vai ser um galão novo ou vai ser um galão usado, que de repente vazou o meu produto que tem dentro, abriu, o que seja. Está amassado, ele não precisa estar íntegro nessa estrutura cilíndrica, tá? Ele pode estar amassado. Vou pensar no que ele vai comportar aqui, né? Qual vai ser o conteúdo interno dele, tá? Aí vou fazer o que eu quiser por fora. Vou tentar identificar, vou criar um galão, um tambor, que ele remeta ao componente que eu quero aqui dentro, né? Então, fiz, né? Vamos supor que eu quero esse prata aqui. Então aqui, ó, eu tenho material radioativo. Então eu posso utilizar aqui um elemento universal já que remeta a essa característica de material radioativo. O que mais que eu posso pôr aqui? Eu posso escrever, posso usar algum elemento gráfico, fica a meu critério, tá bom? O tamanho, como eu falei no começo, vocês que escolhem. Só que aqui, ó, o que a gente vai pedir para vocês, eu e o Dinho, né, que vamos avaliar os galões. A gente quer que vocês nos digam qual é o volume dele, qual é a capacidade. Então, vou botar a fórmula aí, segurem aí, ó. Dei uma olhadinha na fórmula. Viram? Tá? Então a fórmula está ali. Então o que essa fórmula diz? Ó? Ela diz que o raio ao quadrado vezes π, desculpa, o raio ao quadrado vezes a altura vezes π, certo? Então o que a gente tem aqui, ó, a distância de uma parte do galão no topo até a outra, obrigatoriamente passando pelo centro, é o diâmetro. O raio é metade, tá? Então, se nós vamos pegar a medida do raio, vamos supor que o raio seja 3. Eu pego 3 vezes 3, que é o raio ao quadrado, certo?
3 vezes 3, 9. Vezes a altura do tambor. Vamos supor que seja 10. 9 vezes 10, 90. Vezes π, que é 3,14 arredondando. Tá bom? E aí vai ter o volume. Então, qual que é a ideia? Quando vocês tiverem isso aqui em mãos, ó, essa peça, ou o galão pronto, peguem essas medidas aqui, transformem em um galão como se fosse em escala 1:1, pega tudo isso aqui e multiplica por 6, e baseado nessas medidas do resultado 1:1, que é tudo isso aqui vezes 6, aí façam essa equação que a gente colocou ali, tá? Que eu coloquei ali, aí vocês podem fazer e identificar o volume. E aí o que vocês vão mandar pra gente? Vamos supor que o galão, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a cara vai sumir um pouco. Ó. Vamos supor que o galão seja esse. Eu vou ter uma figura em escala 1:6, que pode ser o Falcon ou uma outra figura qualquer. Tá? E eu vou ter isso aqui, ó, um referencial de medida. Dê uma olhadinha ali, ó. Certo? Segurem aí, eu vou botar uma outra imagem que vai dar para ilustrar melhor isso aqui. Ó. Segurem aí. Entenderam? Então assim, ó, o concurso ele vai ser feito baseado em foto. Então a gente precisa ver informação do galão e a referência do galão com a figura. Tipo de pintura é livre, material para pintar é livre, só que você que tem que fazer, tá? Não pode mandar outra pessoa fazer, tá bom? Que mais? De preferência um fundo neutro. Eu sei que teve gente que já se pronunciou no Café com Bonecos de fazer cenário, mas a gente não quer interferência do cenário, porque o que está sendo avaliado é o galão, tá? E não o cenário, e nem a figura. É interessante que você tenha uma figura que tem a ver com o que tu está propondo, mas não é obrigatório, tá? Então a gente está avaliando o galão. E esse galão, como que ele vai ser avaliado? Ele vai ter a aparência geral dele, estética aqui, que é o design. A gente vai ter o acabamento, que é como foi feito, né? Se não tem nada caindo, sem querer, né? Que não tenha sido proposital. A gente vai ver se tem coerência. Se tu colocou, fiz um galão rosinha, bonitinho, e aí tô falando que tem lixo tóxico nele. Não tem sentido. Então tá incoerente. Então a gente vai ver essa coerência. A gente vai ver a questão do tamanho, a coerência de tamanho, se você está propondo que ele tem umas medidas assim absurdas, ele é um galão grande e carrega uma coisa que não tem o mínimo volume. Tá? E aí a gente tem alguns quesitos, depois a gente mostra certinho a tabela, não fizemos a tabela ainda, mas são alguns quesitos que a gente vai dar nota de 0 a 10 nos galões. E vamos premiar 2 galões, tá? Com um mimo, assim. A gente não está exatamente definido, mas é um prêmiozinho, não é nada fora do comum, mas é um prêmio que a gente vai mandar pro primeiro lugar e pro segundo lugar. Tá bom? E é isso. E a ideia é com que vocês participem. Né? A gente tem que ter um número mínimo, tá, de galões. Então a gente espera que bastante gente entre para a gente poder justamente premiar. Se entrarem 2 pessoas, não vai ser muito legal. Então é bacana que tenha pelo menos umas 4, 5, 6, 10. Quanto mais tiver, melhor. Que daí a gente consegue peneirar bem, ver o trabalho de cada um, né? E dar essa nota. Lembrando, pessoal, que aqui não é para. O objetivo disso não é para falar que esse galão ficou bom ou esse galão ficou ruim. A ideia é fazer assim, ó, primeiro, com que todo mundo coloque a mão na massa, de uma das últimas lives que a gente fez, né? Eu e o Dinho no Café com Bonecos, mostrando alguns processos que o pessoal fez galão. Ficou bem legal, é um item que dá para você encaixar em vários contextos, vários cenários, e muito fácil de fazer, porque pode fazer de qualquer tamanho, tem vários materiais. E a ideia é estimular essa parte de criação, de customização, de criatividade. Então a gente vai, obviamente, qualificar, né,
e vai definir, pô, na nossa opinião, com esses critérios, esse é o melhor, esse é o segundo melhor. E os outros não serão premiados, tal, mas não quer dizer que eles sejam ruins, né? Eles só não foram os melhores. Tá, galera? Então a ideia é essa, a gente fazer isso, a gente espera que vocês participem, não tem um prazo fechado ainda. Eu vou deixar no card para vocês mandarem no meu e-mail, que daí é mais fácil para a gente ter as imagens e ir mostrando, tá? E no final eu vou pôr ali, a gente vai pôr todos, né, que participaram certinho, tá? Então, inicialmente serão 2 fotos do galão, mostrando ali a cara dele, a referência com a figura, e de preferência num fundo neutro, tá bom, galera? E agora, ó, eu vou dar um outro pauzinho aqui no vídeo, vou mandar para vocês as imagens de alguns elementos universais que podem ser utilizados no galão, como em outros itens, a não ser que você queira criar um específico, tá? Então dê uma olhadinha aí. Perceberam que a gente tem uma gama razoável e isso dá para você utilizar, né? É fácil, pode ser adesivado, pode ser pintado, aí vai depender do tipo de característica que tu quer, uma coisa mais bem acabada, bonitinha, alguma coisa mais borrada. E tem um vídeo, né, que a gente deixou lá no card da live, quando a gente falou dos galões, do Snap, não vou lembrar o nome do green, mas dele com vários galões e também vários materiais. Então é uma gama bem grande ali de possibilidades. Feito, galera. Então, espero que vocês tenham gostado aí da ideia, que participem e deem um alô aqui no vídeo, deem um joinha. A gente vai aguardar aí a comunicação de vocês, quem for participando, principalmente no Café com Bonecos, aos sábados. Valeu, grande abraço e logo mais novidades na Escala para 6 no Universo Falcon.